Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos amados irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, no capítulo 17 de João, a partir do versículo 1. A intercessão de Jesus pelos seus discípulos e pelas pessoas que ainda vinham de vir a crer no Evangelho. Glória a Deus. Nesse capítulo, meus queridos e amados irmãos, nós vemos que Jesus, nosso amado Mestre, ele intercedeu junto ao Pai pelos seus discípulos e pelos que haviam de vir. Ele explicou ao Pai tudo o que havia feito como ele tinha ordenado. Ele explicou ao Pai que tinha levado a sua palavra, que tinha ensinado a sua palavra a todos que o Pai o tinha dado. E também que pedia ao Pai a proteção dos mesmos no mundo, dos que estavam no mundo. Glória a Deus. Jesus sempre nas suas orações, sempre pedia ao Pai pelos que ele tinha recebido do Pai. Glória a Deus. Portanto, vamos ler a palavra de Deus que está em João, capítulo 17. Glória a Deus. Versículo 1. A oração sacerdotal de Jesus, meus amados. E tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me confiaste para fazer. E se agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória a quem eu tive
junto de ti, antes que houvesse mundo. Glória a Deus. Aqui, meus amados, Jesus lembra ao Pai tudo que ele foi enviado para fazer. E lembra ainda, antes dele estar aqui, a glória que o Pai tem e sempre teve, ele aqui os lembra. Portanto, meus amados, é a palavra de Deus. Em primeiro lugar, meus amados, no primeiro versículo, Jesus Cristo, ao levantar os seus olhos ao céu, falando com o Pai, ele sabia plenamente que era chegado a hora de ser entregue na mão daqueles que iam açoitá-lo, que iam humilhá-lo e que no final iam crucificá-lo. Mas nós vemos que Jesus estava pronto, ele sabia o que ia acontecer. Glória a Deus. Nós vemos nesses 3 versículos, meus amados, que Jesus falando com o Pai, ele lembrava, como eu tinha fazendo lembrança ao Pai, sobre tudo o que tinha acontecido, o que tinha recebido do Pai. E ele continua, glória a Deus, no versículo 11 ele diz, e eu já não estou mais do mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Meus queridos e amados irmãos, nós vemos que Jesus lembra aqui, no versículo 3, como nós vamos com o versículo 11, ele lembra ao Pai que ele está pedindo que ele o guarde, porque ele já não está mais do mundo. Ele disse, eu já estou na mão dos meus inimigos, agora peço a ti, Pai, que guarde eles do mundo. Glória a Deus. No 12 ele diz, estando com eles no mundo, guardei-os em teu nome, tendo guardado aqueles a que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Ele disse, Senhor, meu Pai, guardei todos, só sobrou o filho da perdição, porque era o papel dele, porque ele foi feito para a perdição, para que as escrituras se cumprissem. O 13 ele disse, mas agora vou para ti, e te digo isto no mundo, para que tenhas a minha alegria completa em si mesmo. Pai, mas agora eu vou para ti e te digo isto, para que tu complete a tua alegria em si mesmo, porque cumpri com a minha obrigação, com o meu dever, que foi tanto me dado para me resgatar este povo e trazer a salvação à humanidade. Glória a Deus. Ele vai e diz no 14, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, mas assim como eu não sou do mundo. E se a tua palavra foi ensinada a eles, eles são odiados, porque não faz parte desse mundo mais, assim como eu nunca fiz, nunca me amaram. O mundo não me ama, aqueles que estão no mundo não me amam, mas sei que eles me amam porque eles não são do mundo. O 15 diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Guarda ele, Pai. É o que ele está dizendo. Guarda eles, os meus discípulos.
aqueles que vão vir após os meus discípulos, guarda eles também, livra eles de todos os maus, as maus palavras, de tudo que tem. Glória a Deus. 16 diz assim: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Guarda a paz do mal. Eles são do mundo, como eu também não sou do mundo. Tu me enviaste para o mundo, mas eu não sou do mundo. Eu não pertenci a esse mundo. Eu vim para cá simplesmente para trazer a salvação à humanidade. E aqui, meu Pai, buscar as almas que se haviam perdido. Glória a Deus. E o versículo 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus queridos, aqui ele fala uma palavra muito maravilhosa. Santifica na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Meus queridos, esse texto bíblico, Jesus Cristo nos traz a verdade perfeita do seu ensinamento por nós, discípulo dele hoje em dia, e pelo seu discípulo naquele momento. Glória a Deus. Ele fez essa oração maravilhosa, chamada oração sacerdotal, quando ele já sabia que tinha chegado a hora dele ir para o Pai. Ele fez essa oração todinha e rogou ao Pai. Meus queridos, ele diz: glorifica teu filho, para que o filho glorifique. Diz: Pai, agora é momento de tu glorificar o teu filho, para que o teu filho também te glorifique. Eu vejo este pedido, meus amados, glória a Deus, neste capítulo, nesses versículos maravilhosos, que Jesus escreve e vem para a Bíblia Sagrada. Cada vez que se olha e lê essa palavra, a gente vê a grande e o maravilhoso amor que Deus tem para conosco, em enviar o seu único Filho. Nós sabemos, meus queridos, que no começo dos tempos, quando Deus criou Adão e depois criou Eva, mas lá na frente Deus deu exterminação no homem através do dilúvio. Conta a história que os homens se desviaram, os homens fizeram tudo que era mal, e Deus foi exterminar o homem da terra, porque ele tem maldade direta no seu coração. Mas ele olhando, viu aquele homem único, a terra, Noé, perseverando e andando de acordo com ele, disse assim: eu vou continuar, mas vou deixar só essa família. Mas mesmo assim, meu amado, meus amados, Deus tendo acabado o mundo com o dilúvio, o pecado continuou mês após o dilúvio. O homem não se consertou. Naquele tempo podia muito bem, se fosse a vontade de Deus, ele ter enviado o seu filho Jesus. Mas ele optou por exterminar o ser humano através das águas. Mas só exterminar o ser humano através das águas do dilúvio não deu certo, porque o inimigo também ainda estava solta. Glória a Deus. Mas tudo é obra de Deus e tudo é feito na hora que Deus quer, porque Ele sabe a hora certa. E aqui Ele envia Jesus, vem, nasce da bendita Virgem, cresce no meio do povo humano, conversando e olhando todo dia para cada um, sentindo os seus problemas, sentindo as suas dores, sentindo as suas aflições.
para poder fazer um concerto final e determinar a prisão daquele que entrou no mundo para destruir a criação de Deus. Glória a Deus. Porque quando ele diz que é chegada a sua hora, Jesus está plenamente consciente, está prestes a acontecer. Isso já é começado naquele momento. Glória a Deus. E ele tem que cumprir com aquela ordem do seu Pai. Vendo o madeiro, vendo o sofrimento, vendo mesmo o que ia passar, mas ele não recua. Deus. Ele pede mais força ao Pai e pede pelos seus discípulos que estão ali. Creiam, meus queridos, que quando Jesus, naquele momento, daquela oração, e vendo tudo o que vinha acontecer, que ele ora para o Pai o glorificar, glória a Deus, pela sua permanência que esteve aqui na terra. Ele, meus amados, ele olha e tem 4 coisas específicas e evidentes que ele realizou e que eu havia trazido até aquela hora. Que era, meus amados, em primeiro lugar, fazer a vontade do Pai. Glória a Deus. Proteger os seus discípulos. Aleluia. E pregar a santa palavra de Deus. Porque ele diz: os discípulos, meu Pai, que tu me deste, receberam a tua palavra, a tua semente. Portanto, Pai, protege-o do mundo. Não quero que eles tirem-os do mundo, mas protege-os do mundo. Ele pede simplesmente proteção. Ele pede simplesmente que Deus nos guarde maravilhosamente. E ele vem e ora pelos que havia de crer logo lá na frente, como nós hoje. Nessa terceira parte de sua súplica, Jesus pede a unidade, meus amados, da igreja, mais do que unidade de natureza eclesiástica ou orgânica. Jesus intercede pela harmonia espiritual do seu povo. Nessa, meus amados, onde ele pede pelos que haviam de crer, ele pede para nós todos sermos unidos, uma igreja só, em um só corpo, em um só pensamento, em um só espírito, em uma só oração. O nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como a que existia entre ele e o Pai. Ele via a união desde o começo, quando ele estava no Pai, que tinha aquela união entre Pai, Filho e Espírito Santo. E ele orava para que, logo após todo o seu trabalho na terra, a sua igreja fosse unida em uma só mente e um só objetivo: união, amor e santidade. Que ele diz: está em mim e eu em ti, ó Pai. Ele diz: Pai Santo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para ti. Pai Santo, guarda-o que eles sejam como nós. O 12 diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Meus queridos, Jesus nessa oração várias vezes ele lembra a Deus.
Eu olho como uma forma de nós, quando estivermos orando, também sempre orar e pedir e mostrar a Deus as promessas que Ele nos tem feito. As promessas que Ele nos tem dado, nós devemos lembrar Ele. Da nossa família, que Ele tem dado à nossa família, para que nós cuidemos e ensinemos o Evangelho Santo. Ele tem dado aos nossos familiares, para que nós pregamos eles. Nós temos que lembrar o Senhor. Senhor, Tu me deste filho, Tu me deste esposa, Senhor. Enquanto nós estamos aqui, Senhor, nós oramos por ele, ensinamos ele, mostramos a sua palavra. Agora, daqui um dia, ou agora mesmo, podemos passar para Ti. Guarda, Senhor, também eles do mundo. Protege, porque eles não são e nem faz parte desse mundo. Esta oração, meus amados, nos traz uma reflexão da maneira de nós orarmos pelos nossos entes queridos, da maneira de nós pedirmos, lembrar a Deus aquelas coisas que Ele nos tem dado para nós cuidar. Glória a Deus. E Ele diz, guardas em Teu nome. Ele pede em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, para que eles sejam assim como nós somos, união, em perfeição, no andamento, no pensamento, na maneira de viver. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, é uma maravilha quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, pois é a boca de Deus falando para cada um de nós. A obra redentora de Jesus, quando Ele ora dessa maneira, Ele ora pelos eleitos, Ele ora pelos aqueles que ouviram Sua palavra, pelos aqueles que quiseram a Sua palavra. Portanto, nós devemos orar pelos santos das congregações, que nesse momento estão também, meus amados, a orar uns pelos outros. É muito maravilhoso essa oração. Ele lembra o Senhor, nosso Deus, diz, Tu me deste autoridade sobre toda a carne. Essa autoridade universal que Deus deu a Jesus sobre toda a carne, é sobre todas as doenças, sobre todas as coisas malas que Ele também tem para a sua igreja. E nesta oração, nós também temos todas as orações, nós temos que lembrar ao Senhor que nós somos seus discípulos e que a sua maravilhosa palavra nos diz que nós também temos autoridade sobre as doenças, sobre os enfermos, sobre os espíritos imundos e sobre tudo aquilo que não vem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, meus amados, esse capítulo 17 de João, a partir do versículo 1 em diante, posso dizer até o último, é todo o tempo de ensinamento, é uma maneira de Deus nos ensinar. Jesus, nesse capítulo, ele está falando com o Pai, sabendo que ia ser traído por Judas, e ele olhando para o seu e para a sua igreja futura, ele vem a fazer essa oração. Glória a Deus. E no versículo, meus amados, 26 diz, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja nele e eu neles esteja. Meus amados, é muito maravilhoso, que coisa maravilhosa. Aleluia. Ele termina esse capítulo, meus amados, no 26, ele diz, ó Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome, eu lhes fiz conhecer a tua palavra. Glória a Deus. Mais uma vez ele chama a atenção do Pai. Eu fiz eles conhecer, eu preguei a tua palavra, eu curei em teu nome, eu mostrei a verdade. Eu, Senhor, o teu filho, aqui estou, cumpri com a tua vontade. Aleluia. O teu nome
e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Diz, Pai, o amor que me amaste, com que me amaste, esteja neles. Meus amados, o amor de Cristo é muito maravilhoso pela sua igreja. Ele diz, o amor que me amaste, esteja neles. E eu também estarei neles. Glória a Deus. E Ele está conosco todo dia e toda hora, meus queridos. Portanto, meus amados, essa é a mensagem que hoje, a meditação que eu trago através desse canal para nós todos. Capítulo 17 de João. A oração sacerdotal. Aleluia. Meus queridos, me chama muita atenção a palavra de Deus, da maneira que Cristo e que seus discípulos, com o amor que Ele tem por cada um de nós temos que ter esse mesmo amor pelas almas perdidas que estão aí cativas pelo inimigo. Você veja que Ele mesmo diz que Ele, aleluia, tinha recebido do Pai uma ordem divina. Qual? Pregar a palavra, levar a palavra. E disse, eles receberam, meu Pai. Aqui está ele junto de mim, porque eles creram na tua palavra. Assim, meus amados irmãos, que você creu nessa palavra e está nesse momento aos pés de Jesus. Leve este evangelho santo e genuíno. Pregue a tempo e fora de tempo. Pelos que estão no mundo, para que eles se convertam em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Portanto, aqui eu deixo a minha paz, em nome de Jesus. Oreis por mim, que eu sou um meditador da palavra de Deus. Eu amo meditar. Estou, meus amados, graças a Deus, em um projeto. Vocês podem ver esta mesa. Pretendo fazer um local aqui, sempre de oração, e com Bíblias e livros maravilhosos para meditar. Porque nós, como servos de Deus, se nós pudermos, quanto mais meditar na palavra de Deus, meditaremos, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado. Meus queridos, se inscrevam no canal, em nome de Jesus. Deixe o seu like. Repassa este vídeo para mais irmãos, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Costumo dizer, meus queridos, que não sou um pregador, mas sou um homem que gosta de meditar, não amo meditar na palavra de Deus. E eu pretendo nesse local, não sei quando, mas quando eu terminar aqui, com mais irmão, com esse material que eu tenho na minha mão, reunir para nós meditar na palavra de Deus. Porque nós sabemos que tem muitas edições de muitas palavras maravilhosas, muitas Bíblias boas, e quanto mais nós temos conhecimento, melhor é. Porque muitos homens de Deus meditam e deixam escrito para nós, assim como os primeiros deixaram também escrito a palavra santa e poderosa, e muitos são aqueles que têm interpretação que vem da parte do Espírito Santo para a nossa edificação. Portanto, se inscreva no canal, deixe o seu like em nome de Jesus. Amém.